No vídeo de hoje, continuaremos trabalhando com o comando de controle de fluxo if. A partir de agora, utilizaremos novos index 2, index 3, etc., à medida que vamos criando novos códigos, para não termos que sempre reescrever e assim deixarmos dentro do curso um arquivo zip com todos esses fontes. Se nós vamos, por exemplo, no index.php e selecionamos salvar como, podemos colocar um outro nome nele e criar assim um novo arquivo. Ao acessarmos aqui em localhost, se nós dissermos index2.php, o que nós estamos rodando é exatamente o arquivo index2. No arquivo index2, vamos ver o conceito de criar um bloco de comandos. Essa instrução abre chaves, fecha chaves, significa que tudo que está aqui dentro é um bloco de comandos e tratados da mesma maneira como se você estivesse executando apenas um comando. Ou seja, dentro do if eu tenho um bloco que é executado caso a condição seja verdadeira e um outro bloco que é executado caso a condição seja falsa. Assim, com $i igual a 1, o que eu tenho é não entrar aqui, e sim aqui, e em vez de executar apenas a primeira linha de código, eu executo todos os códigos dentro das chaves. Então aqui no caso, eu exibo duas mensagens. Como i é igual a 1, o resultado que eu tenho é este aqui. I não é igual a 3, e todos os comandos nessa chave serão exibidos. Seguindo para o index3.php, vamos ver mais alguns recursos, não exatamente do if, mas que estão relacionados a ele. Observe que aqui, mesmo utilizando apenas um comando, nós utilizamos as chaves. Isso reduz as chances de algum erro, de esquecermos de colocar alguma chave se estamos começando a colocar uma segunda, uma terceira linha dentro de um if. Então é uma prática, no geral, recomendável. O que nós faremos nesse index 3, temos um programa com alguma complexidade um pouco maior do que vimos anteriormente. O que nós queremos é fazer um teste simples de IMC. O IMC é o índice de massa corpórea, e nesse momento a forma como ele é calculado não importa, apenas a tabela em si. Se você tem um índice IMC menor de 17, é dito que você está muito abaixo de seu peso. Se você tem um índice acima de 40, você tem uma obesidade grau 3, uma obesidade mórbida. Então aqui eu estou colocando $1 IMC, digo por exemplo que é 13, ou seja, muito abaixo do peso, e coloco aqui alguns cálculos apenas nas primeiras opções. Eu digo, se $IMC for menor que 17, eu vou exibir muito abaixo do peso. O que nos interessa, a novidade, é essa segunda linha aqui, na situação de abaixo do peso, ou seja, um IMC entre 17 e 18,49. Em primeiro lugar, nós vamos utilizar pela primeira vez um número que não é inteiro, mas sim um número que é uma fração, um número com vírgula. A primeira observação importante é que nós utilizamos o ponto, não a vírgula, que é a notação americana. Nós podemos colocar uma variável com vírgula, por exemplo. Se nós dissermos que o IMC é 16,9, aqui em index3.php, muito abaixo do peso. Se nós dissermos que é 17,1, nós já estamos abaixo do peso apenas. Mas temos também um segundo item aqui, que é esse e-comercial. Até hoje, nós sempre vimos uma condição dentro do if que pode ser verdadeira ou falsa, mas nunca vimos mais de um elemento separados por um código desses. Esse e-comercial significa um e, no que nós costumamos chamar de lógica booleana. Mas o e em si é bastante simples, intuitivo para nós, porque basicamente é que
Se esta condição for verdadeira e esta condição for verdadeira, eu entro no if. Seja esta condição como falsa, seja esta condição como falsa, eu não entro no if. Então eu estou dizendo neste código aqui que eu vou entrar em abaixo do peso se o IMC for maior ou igual a 17, mas não apenas isso. Por exemplo, se eu colocar 40, é maior que 17. Se for maior ou igual a 17 e for também menor, ou melhor dizendo, menor ou igual, aqui também, menor ou igual a 18,49. Então, se eu disser 18,5, ele não entra nesta condição. Ele entra nessa. Ele vai exibir peso normal e não vai exibir abaixo de peso, mesmo sendo maior que 17, porque não é menor ou igual a 18,49. Podemos testar aqui. Podemos colocar 18,5, ou seja, 18,5, 18,5. E ele irá exibir peso normal. Ele não entrará nessa, porque não é menor que 17. Não entrará nessa, apesar de ser maior ou igual a 17, porque não é menor ou igual a 18,49. E ele entrará nessa, porque é maior ou igual a 18,5. E aqui, no 25, para não termos todos esses 4 itens, eu apenas coloquei que está acima do peso. Poderíamos colocar acima do peso ou obesidade, para ser mais precisos. Então, se eu colocar 26, nós temos acima do peso ou obesidade. Nenhuma das demais condições foi cumprida, apenas essa última, que ele é maior ou igual a 25. Aqui, já para trabalharmos com isso, nós vamos lançar 3 desafios e depois mostraremos as respostas deles passo a passo nos próximos vídeos. O primeiro desafio, o mais simples de todos, é completar essa tabela. Ou seja, se eu digitar 26, eu quero que ele exiba acima do peso. Mas se eu disser 35, eu quero que o programa seja completado para mostrar obesidade 2 severa. O segundo desafio é um pouco mais sofisticado. Já vi esse erro em programadores mostrando esse exemplo do IMC, que é: existe sim um erro aqui. Esta fórmula tem situações em que não irá mostrar o resultado correto do IMC. Nós temos uma indução ao erro pela forma como essa tabela é apresentada, que nos leva a, fazendo desta forma como aqui está escrito o programa, ele tem possibilidades de mostrar uma situação de falha. Ele tem possibilidades de não mostrar a informação correta para determinados IMCs. Tentem descobrir isso. Isso já é um trabalho de raciocínio de programação. Isso é muito comum termos em programas a necessidade de olhar detalhes e de entendermos se todas as possibilidades estão bem atendidas. Existe algum IMC, algum número aqui que não irá funcionar como mostra nessa tabela? Tentem descobrir isso. E finalmente, como terceira opção, que já também resolve essa questão, inclusive, temos como fazer este código sem fazer o teste de mais de uma condição, e aí nós estaremos mostrando algo que não mostramos ainda, mas que é um raciocínio lógico dentro das condições, ou seja, talvez seja o desafio mais difícil para quem nunca viu o if, mas será mostrado passo a passo num próximo vídeo, num próximo exemplo. Mas temos como, sem testar mais de uma condição em cada if, testando apenas uma condição em cada if, temos como reproduzir essa tabela sem fazer um teste entre 17 e 18, mas apenas usando um teste. Para isso mostraremos mais uma situação do if,
mas não é diferente de tudo que nós já vimos em relação aos recursos apresentados. Então temos 3 desafios, é interessante vocês tentarem realizá-los e no próximo vídeo nós iremos tratar de cada um deles, mostrando como são feitos, como responder às questões, como completar a tabela, como resolver um bug, ou seja, uma falha nesse sistema, e como fazer todo esse teste sem a necessidade de testar mais de uma condição em cada if.